Fala pessoal, o Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School, e estou aqui com vocês para dar aquela dica, te ajudar, você que acabou de ser aprovado no exame CFP da Planejar. Mas antes de eu trazer para vocês quais são os cargos que estão em alta, que tem ali uma alta demanda por profissionais e muitas dessas vagas para quem já tem o CFP. Vou trazer aqui algumas informações de mercado, mostrando um pouquinho, falando sobre essas áreas, e também vou trazer aqui algumas vagas para vocês já darem uma olhada nessas oportunidades que eu estou falando. Mas antes, já se inscreve aqui nesse canal. É um canal novo onde 100% do conteúdo que eu estou trazendo tem a ver com a parte do mercado internacional. Desde a parte de offshore, planejamento financeiro, planejamento fiscal, sucessório, muito conteúdo para o cliente mais sofisticado, um cliente ultra high ali, um cliente do private e conteúdo internacional também. Então, já vamos seguir aqui sem enrolação, tá? Isso aqui é uma série de vídeos que eu tô sendo direto ao ponto, sem edição. Aqui o objetivo é dar esse direcionamento para você e bora lá então. Deixa eu seguir aqui, ó. Vou compartilhar a minha tela. Então, enquanto eu mudo aqui a minha tela para a gente fazer esse bate-papo, já se inscreve aí no canal e deixa o like também. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiro eu quero trazer, isso aqui eu estou no site da própria Ambima, onde ela traz um pouquinho sobre o volume de aplicação dos investidores. Aqui é o dado de fechamento de 2025, e quando a gente olha isso aqui, a gente já consegue ver um movimento muito alto. Ó. Diz o seguinte: o volume aplicado pelos investidores, pessoas físicas no Brasil, chegou a 8,5 trilhões em 2025, alta de 15,5% na comparação a dezembro de 2024. Então já é uma alta muito significante. Nos dados, contemplam também os investimentos de cliente do varejo, tradicional e alta renda, e do private. Só que aqui tem um ponto de atenção, que é o ponto que eu quero trazer para vocês. No private, que é o segmento ali com clientes acima de 5 milhões investidos, que eles consideram aqui para essa pesquisa, então tem um avanço muito grande. Então, é o seguinte, ó, aqui a Ambima destrincha um pouquinho mais. Então, eu tenho aqui dados do segmento alta renda, com alta de 21,2% em relação a dezembro. Então, o próprio segmento alta renda já teve uma crescente muito grande. A gente vê o movimento do Bradesco investindo bastante com a estrutura do Principal, o Itaú também e outros bancos. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó, a parte do private. Já o private corresponde a 30,7% do montante total investido e terminou 2025 com 2,63 trilhões após um aumento de 14,9%. Então, você, profissional CFP, acabou de tirar a certificação ou caiu aqui nesse vídeo por estar pesquisando sobre o CFP, já tem também. A estrutura do Private é a estrutura que eu vejo com bons olhos para os próximos anos. Tem muita vaga, os bancos estão contratando muito. Vou abrir aqui algumas vagas para o Private para vocês. E porque esse movimento, cada vez mais, a gente tem ali o aumento de pessoas mais ricas ali, muito por conta de hoje na internet, as pessoas conseguem gerar um valor de riqueza vendendo algum produto digital, tem uma transição de herança também de pessoas mais velhas fazendo a sucessão e as pessoas mais novas ali, os netos, os bisnetos, assumindo essa parte do valor do patrimônio dessas famílias. E aí a gente está falando também quem tem toda essa questão de acesso às informações, quando a gente pega esse público mais jovem, o herdeiro atual, ele já tem mais acesso, ele já acompanha mais investimento, ele já tem uma base melhor de entendimento de educação financeira. Então é uma série de fatores que eu não vou entrar, não é o ponto desse vídeo, mas tem essa migração, cada vez mais o brasileiro tem dolarizado o patrimônio dele, muito por conta de problemas fiscais, problemas políticos. Agora a gente vai entrar em época de eleição, então deve ver um outro boom ali de burburinhos no mercado do brasileiro tirando dinheiro daqui, mandando para o exterior. Mas o que eu quero trazer, o foco é, segmento Private está muito aquecido. Quando a gente fala de certificações, requisito mínimo é você ter o CFP. Se você tem o CFP, você já tem um check ali para aplicar para uma vaga a nível do Private. O que vai fazer você ser contratado? Repertório. Só a certificação não é suficiente.
Você vai chegar numa conversa para um gestor a nível private, beleza, ele vai entender que a parte técnica que você já tem. Muitas vezes esse bate-papo, ele não vai entrar em termos técnicos, mas ele vai querer saber o seu repertório. Qual a sua capacidade de estar no meio e lidar com um cliente acima de 15, 20 milhões ali. Então, isso aqui é a primeira notícia que eu quero trazer para vocês, do próprio relatório da Ambima, onde ela traz aqui essas informações mostrando o quão o segmento do private tem crescido. Aqui uma outra notícia que eu quero trazer para vocês também, isso aqui saiu na Forbes. A Forbes ela fez uma pesquisa ali, um estudo no mercado financeiro, separando quais são as tendências dentro do segmento de Wealth Management para 2026. Então, é uma outra área ali, envolve muita parte de gestão de patrimônio, mas Henrique, pô, sou profissional CFP, trabalho de forma independente, não trabalho num bancão, ou trabalho por conta, trabalho numa gestora, trabalho numa empresa de Wealth Management. Como que você vê? Também é um mercado que está muito aquecido, é um braço que as instituições têm investido muito, cada vez mais o papel do assessor e do banker tem esse olhar mais para a gestão da fortuna como um todo. Acabei de participar da Expert e o próprio Mafra, lá no evento da Expert, ele deixou muito claro que o assessor, dentro da estrutura da XP, cada vez mais ele vai deixar de ser um assessor de só ofertar um produto, mas vai ser um gerente financeiro fazendo toda a parte de gestão de patrimônio dos clientes, desde a parte de planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria. Então é a segunda área que você que acabou de tirar o CFP, eu já olharia também mais a parte de Wealth Management. Então aqui ele traz alguns dados. Não vou entrar muito a fundo para não ficar algo chato, alto técnico, mas eu quero trazer um ponto, tá? Quando a gente fala da gestão de patrimônio, uma das bolas que está em alta, e se eu fosse você, eu começava a estudar para ontem, é a parte de investimentos internacionais. Seja se você atua como banker, como advisor, ou dentro dessa estrutura de wealth, cada vez mais a parte de investimentos internacionais tem ganhado mercado, tem ganhado share e ganhado volume, e poucos profissionais no mercado entendem de offshore. Quando eu falo entende de offshore, não estou falando que é o profissional que sabe o que é um bond, sabe o que é um ETF, já investe no fundo internacional ali. Isso eu sei que você até sabe e tem um certo conhecimento. Quando eu falo de offshore, isso aí não é offshore, tá? Quando eu estou falando de offshore, estou falando de montar um planejamento tributário de um cliente que tem parte do patrimônio dele no exterior, seja em Luxemburgo, nas Ilhas Caimãs, em Delaware, seja um cliente ali que ele precisa montar um planejamento sucessório. Às vezes ele tem um filho pequeno, parte do patrimônio dele está lá no exterior, ele quer ter certeza que se acontecer alguma coisa, esse dinheiro vai chegar aqui. Como que você monta uma estrutura de sucessão? Via trust, via uma LC, via uma hold? Como que você monta uma estrutura de uma hold? Então, são várias ali, desde a parte de jurisdição, a parte de planejamento financeiro, planejamento tributário, aí sim a gente começa a conversar de offshore, e aí é um outro assunto, é uma parte muito técnica, e 99% das pessoas que eu converso, que falam que entendem de internacional, quando elas chegam até mim, elas têm aquele conhecimento de acompanhar o mercado lá, sabe os produtos basicão, um ETF, um bond, mas quando a gente entra nessa parte mais de jurisdição, estruturação e a parte de legislação de jurisdições offshore, aí o assunto fica mais embaixo. Então isso aqui, ó, trouxe aqui a parte do private, a parte do wealth e o internacional, que vocês que se especializarem, isso o Roberto Lee falou até no evento da Avenue Connection, que é o evento anual da Avenue. Pelos próximos 5 anos, o internacional vai ser a bola da vez, e o profissional que se especializar nesse assunto, vocês vão nadar de braçada. E aí tem mais algumas notícias que eu separei, tá? Até para mostrar para você, o Bradesco investindo muito, querendo investir na parte internacional. Então, se você já atua no Bradesco e você começa a olhar e se especializar na parte de investimentos internacionais, você vai sair muito na frente. Então, isso aqui é uma notícia que saiu do Bradesco. BTG também, uma outra instituição que está investindo bastante. Acabei de voltar de Miami, estava com o head da estruturação lá, e conversamos muito sobre os planos do BTG de expansão nos Estados Unidos, está muito agressivo. Essa aqui é uma notícia fresquinha que acabou de sair do BTG, investindo ali no Uruguai. Então é um banco que tem esse olhar muito forte para o internacional, principalmente lá nos Estados Unidos, está com uma ambição muito gigantesca de expandir sua operação lá. E você que se especializar nessa parte internacional, você vai sair muito na frente. É para mim a principal área de especialização, que se eu tivesse acabado de tirar o CFP e tivesse pensando qual que é o meu próximo passo, o que eu vou fazer agora, eu certamente me especializaria na parte de offshore, porque é onde
tem poucos profissionais que dominam essa área, esse assunto, e o profissional que está se especializando está ganhando muito dinheiro e abraçando grandes oportunidades. E aí, Ricão, você falou de vagas de oportunidade. Beleza, então, isso aqui, o que eu estou trazendo para vocês? Para você, já tem CFP, atua ali, já tem essa certificação, está buscando um próximo passo de especialização, o que eu faço agora? Então, essas são as 3 áreas que eu vejo com maior demanda. Parte do Private, segmento que tem crescido muito. Acabei de mostrar os dados da Ambima. Parte de Wealth, está crescendo muito. A Portfel investindo bastante, a Nord investindo bastante e os bancos também olhando para esse movimento. E a parte internacional, que para mim é o principal de todos, seja para você que quer ser referência offshore no Brasil ou seguir uma carreira internacional. Eu, particularmente, olharia ali para o offshore. Eu acho que tem muito mais oportunidade ali e você consegue se destacar e crescer muito rápido. E aí, separei aqui algumas vagas, tá? Mas ainda a gente seguir ali para as vagas para mostrar para vocês, já se inscreve aqui nesse canal e deixa o like também. Eu tô trazendo muito conteúdo, são conteúdos que eu tenho certeza que dificilmente vocês iam achar aí na internet. Poucas pessoas estão falando sobre a parte de offshore para profissionais do mercado financeiro, por isso que eu tô separando esse monte de conteúdo aqui, conteúdos exclusivos. Vamos entrar aqui um pouquinho nas vagas então. Primeira vaga que eu separei, tá? Citei o BTG. BTG tem muita oportunidade para quem quer seguir nessa área de wealth, quer seguir ali dentro do segmento do private. Separei aqui, ó, vaga na região de Ribeirão Preto e São Paulo. Se vocês pesquisarem ali, tem muita oportunidade do BTG para contratação no segmento do private. Essa aqui é uma outra vaga do BTG para a região de Brasília. Também tenho algumas vagas aqui para São Paulo. E aí são vagas, tá, que eu separei aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois com calma aqui nos detalhes, tem tudo que eles estão procurando aqui. Então eles falam, ó, como Private Bank, quais são as suas principais tarefas, suas principais atividades, rotina. Então fala um pouco sobre o dia a dia, o que eles estão buscando aqui, ó, desejável certificação CFP como desejável, tá? Então não tá nem como obrigatório. Você que tirou o CFP, tem um bom relacionamento, tem um certo repertório ali, já tem essa vivência, você consegue aplicar para essa vaga. Uma outra vaga aqui que eu separei, tá? Dentro da estrutura do Private. XP também investindo bastante, com muitas oportunidades para você que quer atuar dentro da estrutura do Private da XP. Aqui também é uma outra vaga, vocês conseguem ir um pouquinho mais a fundo, ver aqui quais são os pré-requisitos, o que, que eles estão olhando. Henrique, pô, tirei o CFP, mas ainda não entendo muito dessa parte internacional, ainda não sinto se eu estou preparado para atuar com o segmento dentro do segmento Private. Fica tranquilo, tá? Na B7 Business School, a gente tem os programas ali sobre offshore. A gente tem um programa de MBA que ele é 100% focado. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a gente também tem um programa de MBA específico para a parte de gestão de grandes fortunas, para você que quer fazer essa transição para o segmento do Private. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse programa. Outra vaga, tá? Henrique, sou do Bradesco. Tem oportunidade? Sim, Bradesco tá com uma vaga. Essa aqui em específico que eu separei para vocês é ali para a região de BH. É uma vaga para o Private da estrutura do Bradesco a nível 3 numa função de Hunter. Aqui também vocês conseguem dar uma olhadinha nas responsabilidades. Então fala um pouquinho sobre como que funciona o time de Private Bank do Bradesco. Aqui tem um pouquinho sobre a rotina, qualificação e o que, que eles estão olhando também. Então é um banco que está reestruturando muita coisa, tem muita novidade por vir no Bradesco, está investindo muito na estrutura do alta renda, na estrutura do Private e também na parte internacional. Hoje, um cliente ali, Bradesco Principal, ele já tem acesso para investir no exterior via próprio aplicativo. Então, é uma outra grande oportunidade para você que gosta do internacional se especializar nessa área, porque é um banco que está olhando com bons olhos para esse segmento. C6, Henrique, e para quem está nos bancos digitais, separei uma outra vaga aqui dentro da estrutura do Private no C6. Então é uma vaga aqui para a região de São Paulo. O C6 também está investindo muito ali no aplicativo, tem uma baita plataforma, tem excelentes oportunidades para quem quer atuar tanto na alta renda quanto atendendo um cliente com mais perfil do Private dentro da estrutura do banco. Separei aqui uma outra vaga para vocês darem uma olhadinha. Beleza, Henrique. Você me mostrou vagas ali mais voltado para a estrutura de wealth, para a estrutura do private e para a parte internacional. Também tem muitas vagas, tá? Esse aqui, ó, é uma vaga que eu separei do BTG Pactual. Uma vaga aqui para a região de São Paulo, no cargo de coordenador de execução offshore. Então é uma outra vaga 100% voltada para quem quer atuar na parte internacional, mais voltada para a parte de offshore. E olha só, é uma vaga recente.
tem 2 semanas, e lembra que eu comentei da escassez, onde tem a maior oportunidade? Cara, tem 2 semanas que essa vaga foi publicada e só 73 pessoas clicaram para se candidatar. Vamos considerar que dessas 73, boa parte ali bateu o olho aqui na descrição e desistiu. Então, porque eu conheço, que eu acompanho, que eu converso com os gestores, vamos chutar aí que menos da metade se candidatou para aplicar para uma vaga offshore. Então, a competitividade é muito baixa porque falta profissionais que entendem de operações de estrutura offshore. Você que se especializar nesse assunto, você vai ser o profissional mais desejado, vai nadar de braçada e vai ter as melhores remunerações no mercado. Aqui tem um pouquinho mais dos detalhes da vaga. Não vou acabar me estendendo aqui, entrando muito a fundo para não ficar muito longo, mas fica tranquilo, se você ainda não tem esse nível de profundidade para essa vaga, a gente tem aqui o nosso programa internacional para você se especializar na parte offshore. Aqui uma outra vaga também dentro da estrutura da XP. A XP publicou recentemente também, é uma vaga que tem 1 semana e olha só o nível de competitividade. Só 57 pessoas clicaram em candidatar-se aqui para essa vaga. Mesma lógica, vamos considerar que nem todo mundo que clicou em se candidatar seguiu até o fim por conta dos requisitos que tem aqui na vaga. Então vamos tirar que metade dessas pessoas avançaram ali. Então, olha como está muito baixa a competitividade, porque assim, é um tema muito escasso. O que eu recebo de vaga, isso aqui eu estou trazendo algumas públicas que eu pesquisei rapidinho antes de gravar esse conteúdo para vocês. Mas tem muita vaga, praticamente pelo menos uma vez na semana, alguém do mercado me procura, Henrique, estou com uma vaga aqui para offshore, tem alguém para recomendar? E aí a gente acaba mandando lá para o grupo dos alunos do nosso MBA Internacional. Galera, esse vídeo aqui foi para dar um direcionamento e trazer uma visão para vocês do que eu olho com bons olhos para você que já tem uma certa senioridade no mercado, acabou de tirar o CFP e está pensando ali qual que é o próximo passo, o que eu almejo agora. Então é um vídeo mais de direcionamento, mostrar para você o como o mercado está aquecido para essas áreas em específico, private, a parte de wealth e a parte internacional. Trouxe aqui algumas vagas para vocês darem uma olhadinha de como existe oportunidade. Tem muita coisa aí na mesa, mas obviamente você precisa se especializar, você precisa estar pronto. A certificação, ela tem um olhar um pouco mais teórico e o dia a dia da parte de gestão de patrimônio de wealth, principalmente do internacional, essa parte não acaba ensinando nas certificações, por isso que a gente tem esses programas aqui. Vou encerrar esse vídeo aqui, galera, para não ficar muito longo, mas eu quero que vocês já comentem aqui se vocês estão gostando desses conteúdos que eu estou trazendo sobre o mercado financeiro internacional e comenta aqui também quais conteúdos que vocês querem ver aqui no canal e curta aí e manda para todo mundo. Fechou, pessoal? Vou encerrando aqui para não ficar um vídeo muito longo e vejo vocês em um próximo vídeo aqui no canal.